Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos com o Mavic Mini e vamos dar uma voltinha com o drone aí, fazer o Fly Play para mostrar para você o seguinte: no controle, esse botão aqui, Return to Home, vamos ver como ele funciona com relação ao que acontece quando perder sinal, se o drone estiver programado para fazer uma coisa ou não. Vamos falar sobre Return to Home, perda de sinal do drone, ações para se fazer nesse Fly Play aqui. Vamos lá então. Bom, gente, antes de decolar, vamos fazer o seguinte: clica aqui nos três pontinhos, tô aqui em segurança, daí lá embaixo de tudo, ó, configurações de segurança. Sinal perdido, o que o drone vai fazer quando o sinal estiver, quando perder o sinal? Retornar à base, aterrissar ou voo estacionário. Vamos deixar ele aqui em voo estacionário. Porque é o seguinte, gente, bom, vamos decolando e a gente vai conversando. Take off. A dúvida é o seguinte, gente, eu estava fazendo 460 outro dia e a dúvida foi se o drone estava lá longe, no caso lá que a gente estava falando, e o cara perdeu o sinal. Daí eu falei, se ele acionar Return to Home e o drone está em estacionário, o que acontece? Porque é o seguinte, você viu aí, ó, já distanciei 60 metros, tá? Gente, mais que 20, 30 metros ele já executa isso. Já executa o Return to Home. Se ele tiver menos que 20 metros, lembra que ele pousa, né? Mas olha, ele está nessa posição aí. O que acontece aqui? Eu vou acionar o Return to Home. Se eu desligar, ó, só para você entender, ó, voo estacionário. Isso daí significa o seguinte: se eu desligar o controle remoto agora, ou por exemplo, se eu for ali, ó, se eu passar atrás daqueles prédios ali e perder o sinal, alguma coisa assim, o drone vai executar exatamente o que está aqui, ó. Ele vai ficar parado no lugar. Se eu puser retornar à base, ele vai voltar para a base, ele vai fazer o RTH, tá? Isso é uma coisa que muita gente confunde, inclusive eu mesmo, tá? Você tem que entender, gente, o que você configura aqui, isso daí qualquer drone, seja o Mavic, o Phantom e tal, é o que ele vai fazer quando perder o sinal, tá? Agora, e se eu apertar o sinal, se eu apertar o botão, ó, eu vou apertar o botão Return to Home, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. Ele está configurado para subir até 60 metros e voltar para casa. Então eu vou apertar o botão, ó, tô apertando o botão do controle. Olha lá. Go home. O que ele está fazendo aqui, ó? Virando, vai subir até 60 metros e vai voltar. Entendeu? Se eu desligar o controle, ele vai ficar parado lá no lugar. Quer ver? Vamos fazer esse teste aqui que dá para fazer. Deixa eu só pôr o drone um pouquinho mais perto. Ó, então entenda o seguinte, gente. A opção lá, a opção que tem no aplicativo, é a opção do que o drone vai fazer. Se, ó, desligar aqui o Return to Home, tá? O que ele vai fazer é o seguinte, gente, que você tem que entender. Nessa opção aqui, ó, três pontinhos, segurança lá em cima, configurações de segurança. Aqui ele vai fazer o que vai acontecer se perder o sinal, entendeu? Ou seja, se eu desligar o rádio. Agora, ou se perder o sinal de estar voando longe, alguma coisa tal. Agora, independente disso, se você estiver voando, que nem no caso daquele 460, que o colega nosso estava voando lá longeão, e daí do nada perdeu a imagem de vídeo. Ele ficou sem vídeo lá, não conseguia enxergar nada. Daí o que aconteceu? Naquele caso lá, se ele desligasse o rádio, o drone ia executar o que estava aqui, o que fazer em perder o sinal. Então, se lá naquele caso estivesse em estacionário, ele iria ficar, se ele desligasse o rádio, o drone ia ficar parado. O que ele fez? Ele apertou o botão Return to Home, tá? E apertando o botão Return to Home, ele executou o que fazer. Então você tem que tomar muito cuidado com essa opção aí, gente, justamente por causa disso. Quando o drone estiver longe, gente, você fala, vou desligar o rádio que o drone volta. Se você desligar o rádio e ele estiver configurado para pairar, ele vai ficar pairando lá no lugar. Ó, gente, vamos aqui, ó, eu estou a distância de 47 metros, 48 metros aqui do home point, ou seja, ele já vai executar o Return to Home ação aqui. Deixa eu baixar ele um pouquinho aqui para dar tempo. O que eu vou fazer aqui? Só para você ver, ó. Três pontinhos, voo estacionário, tá bom? Ele está configurado aí. Então eu vou desligar o rádio, 1, 2, 3 e vou desligar o controle remoto. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Você vai ficar com as imagens do drone, porque ele está gravando aqui. Deixa eu mostrar para você onde eu estou aqui embaixo, ó. Estou na pracinha aqui, eu não estou querendo mandar o drone muito longe. Esse passarinho verde enchendo aí. Eu estou nessa pracinha aqui, tá? Então eu vou desligar o rádio. O drone está a 50 metros. É para ele ficar parado lá, enquanto voltar sinal. 1, 2, 3, vamos desligar o rádio, ó.
Tensão total, gente. Desliguei o controle. Desliguei, olha lá, desconectado. O drone tá parado no lugar, tá? Contando 1, 2, 3, 10 segundos aqui. O drone fica parado no lugar lá, enquanto até voltar sinal. Ele vai ficar parado aí, gente, e as pássaros verdes passando ali. Ele vai ficar parado aí, gente, até acabar a bateria. A hora que acabar a bateria, ele não vai despencar. Ele vai pousar simplesmente ali no lugar que ele tá lá. Ele tá programado para pairar, ele vai fazer isso daí, tá? Ele tá quietinho no lugar lá, gente. Você tá vendo as imagens aí, ó. Eu vou ligar o rádio de novo. Liguei o rádio, ele vai assumir o controle de novo e vai refazer essa configuração aí. Ele vai retomar o controle do drone, você já vai ver voltando aqui. Ah, Zé Mário, se não voltar o rádio, voltou. Se não voltasse, ele ia ficar lá e ia pousar. Por isso que eu deixei ele aqui em cima, que qualquer coisa ele iria pousar aqui, tá? Ó, interferência no sinal da aeronave. É esses bichos verdes aí que gostam de drone, gente. Bom, ó, clica nos 3 pontinhos aqui, retornar à base. Voltei para 3 pontinhos, vamos confirmar aqui, ó, retornar à base. Essa opção é que eu deixo sempre com relação a isso. Gente, eu tenho até um 460 aqui já falando. Esses bichinhos verdes estão querendo brigar comigo hoje, gente. Eu tenho até um 460, gente, falando mais sobre essas opções aí de return to home, como que funciona e tal. Mas tem uma grande confusão que a turma faz com relação a isso. Então eu ressalto. Olha, os passarinhos... Gente, eu tô indo com o drone para longe e as maritacas estão indo atrás do drone. É brincadeira, viu? Ó. Eu tô fazendo esse teste aqui. Pena que eu não tô com uma filmadora para te mostrar. O drone vai para lá, os bichos vêm para lá. Eu vou para cá, os bichos vêm para cá. Mas, gente, ó, tem uma confusão que a turma faz. Vamos ver se eu pego os bichos aqui, ó. Ó, estão acompanhando o drone. Sai fora, seus bichinhos, vai. Mas, gente, tem uma confusão que a turma sempre faz, que é isso daí. Fala, ah, o return to home funciona, tal, tal. Entenda o seguinte, return to home é um procedimento que tem no drone para ele fazer, tá? No caso, se você apertar o botão, ele vai fazer o return to home. Se perder o sinal, ele só vai executar o return to home se tiver programado para fazer o return to home. Eu volto aqui para você ver, ó. Clica aqui nos 3 pontinhos, segurança lá embaixo, configurações de segurança. Então, o return to home é essa opção aqui, retornar à base, tá? Em inglês, return to home é retorne para casa. Sabe o filme DT? Quem viu? É Going Home lá e Going Home lá, isso daí, ó, return to home. Então, o drone volta para casa? Volta. Nesse caso aqui, se perder o sinal ou se apertar o botão. Se eu configurar ele ali para voo estacionário, que nem eu te mostrei, ele só vai voltar para casa se você apertar o botão. Só que, lembra daquilo que eu falo, se o drone estiver lá no Cafundó do Juda e você perder o sinal, deixa eu abrir o mapinha aqui, ó. Se o drone está lá longeão e você perder o sinal do drone, o que pode acontecer? Você vai apertar o botão Return to Home. Se o drone receber sinal, ele vai voltar para casa. Se ele tiver configurado em estacionário, ele vai ficar parado lá. Então, ó, eu não vou fazer esse teste aqui, mas imagina que eu configuro ele aqui para voo estacionário, eu vou atrás desses prédios aqui, e na hora que eu passo atrás, provavelmente ele vai perder sinal. Nessa hora ele vai ficar lá em voo estacionário. Se eu configurei aqui para voo estacionário, ele vai ficar lá. Daí o que eu teria que fazer se acontecer? Gente, eu tô te falando das opções para emergência de você, para você pensar nisso daí, né? Então o que aconteceria nesse caso aí? Que foi o que eu falei no 460. Se acontecer um problema, gente, sangue frio nessa hora, perdeu imagem de tela, perdeu sinal e tal, o que você tem que ver? Como que está configurado o drone? Se ele tiver configurado para se perder o sinal, ele voltar para casa, você pode ficar tranquilo que ele volta. Ele conta até 10, daí ele pega e volta para casa bonitinho, tá? O problema é se ele tiver configurado para voo estacionário, ou pior ainda, se ele tiver para pousar. Se perder o sinal, ele vai acionar aquela opção lá. Daí você fala, ah, mas eu apertei o Return to Home. Gente, se você apertar o botão Return to Home, para ele executar o que você apertou o botão Return to Home, ele tem que estar recebendo o sinal. Então, se você estiver atrás de um prédio, se você estiver atrás de um lugar desses daí, ó, deixa eu ver, ó, retornar à base. Se você estiver atrás de um lugar desse daí, o que vai acontecer? Ele precisa receber o sinal para saber que vai voltar para casa, entendeu? Ó, nesse caso aqui, ó, eu estou gravando, você vai ver as imagens lá. 3 pontinhos, configurações de segurança, retornar à base. Tá vendo que está configurado ali? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou levantar o drone um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar o rádio aqui, ó, e você vai ver
Eu confio no equipamento, eu desliguei o controle. 1, 2, 3 e... Vamos? Ó, desliguei o controle remoto, gente. O que está acontecendo aqui? Eu não sei, eu não estou vendo a tela do drone, não sei o que vai acontecer, tá? Eu sei sim, gente, estou brincando. O que é para ele estar fazendo nessa hora? Eu não estou vendo o drone, não estou vendo o visual. É para o drone estar subindo até 60 metros, que ele já estava, virar para cá e voltar. Ele está à distância, não lembro quanto, que aqui não dá para ver, mas é para ele estar voltando por aqui, tá? Eu presumo que o drone está voltando, se não está, ele está parado lá. Você está vendo as imagens aí que foram gravadas no cartão do drone. Eu vou ligar o controle aqui. Não, vamos esperar. Dá lá, 10. Ah, o drone já está vendo, eu estou vendo o visual. Eu vou ligar o controle aqui. Só para cancelar o return to home. Mas o drone estava voltando aqui, ó, bonitinho. Ele está quase na minha cabeça. Ele conta acho que 10 segundos, alguma coisa assim, a hora que perde o sinal, até ele começar a voltar. Olha lá, já voltou. Eu clico aqui, cancelo o return to home. Bom dia. Eu cancelo o return to home, que eu queria só te mostrar isso daí. Você fala assim, ah, Zé Mário, dá medo fazer essas coisas. Dá, gente, mas ó, eu fiz a nível de teste pra você, tá? Só pra você ver, e eu digo assim, não fica usando toda hora, ah, vou fazer, vou desligar o rádio, olha só que legal, volta. Sabe, é o tipo daquela coisa que eu falo. Não conta com a sorte, ah, você confia com o equipamento, tá? Mas precisa fazer isso? Não precisa, eu fiz pra você ver. Exatamente como que funciona isso daí. Na hora que você desliga o rádio, dá um gelo, gente, porque você não tem imagem, você não tem nada. E são 10 segundos que, ó, são 10 segundos que ficam, são 10 segundos que ele demora para começar a acionar o return to home. E como você não está vendo nada no visual, esses 10 segundos aí vira 20, vira 50, parece uma eternidade assim. E até você ver o drone, você viu aquela hora, ele devia estar uns 300, 400 metros de distância. E nessa hora, gente, você morre de medo de perder o drone, dele não voltar, alguma coisa assim, entendeu? Então tá aí. Gente, espero que tenha gostado, espero dúvidas, comentários, sugestões, o que você tiver, o que você quiser falar, eu fico à disposição, tá? Mas ó, se você estiver voando, perder o sinal tanto de vídeo, perder o sinal de rádio, seja o que for que perder, o mais importante é o seguinte, é manter a calma, olha na tela, instruções de segurança, lembra do Zé Mário. Fala, o Zé Mário aquele dia estava voando, eu vi lá, ele desligou o controle, ele confirmou que o drone estava configurado para retornar à base em caso de sinal, então não teve perigo, ele ficou tranquilo, porque sabia que o drone voltava. Perdi sinal de vídeo, aperta o botão Return to Home, ele vai voltando bonitinho, você vai confiando nele, no equipamento, você tem que saber o que você fez de configuração. Por isso, antes de decolar, gente, é muito importante você ter, como que está configurado, dá uma olhada como que você configurou, o que você não configurou, o que você fez, o que você não fez, justamente para saber nessa hora. Tô sem sinal, ó, só que vai acontecer isso, 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 e saber o que vai fazendo, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você, lembrando mais uma vez, gente, zemario.tv/doe, se você quiser e puder, colabora com o canal, qualquer quantia que você possa mandar lá, eu agradeço. Por quê? Porque para manter o canal tal, e que nem agora, numa dessa. Gente, eu joguei o drone 400 metros, apertei o botão, desliguei o controle e fui na confiança. E se dá uma zica? Daí eu conto com a tua ajuda para comprar outro drone. Mas é esse dinheirinho que me permite fazer essas coisas, tá bom? Mas tá aí. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez falando para você. Se você puder, faça um Pix, manda qualquer quantia para colaborar com o canal que eu agradeço, tá bom? Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmario.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.